Glória a Deus. Aqueles que amam a palavra, Deus tem palavra para você. Amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 21, do 8 até o 21. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. E vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Diz, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, guarda isso, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Só até aqui. A palavra de hoje, ela está sob o título chorar ou orar. Chorar ou orar. Deus colocou no meu coração para falar com a igreja nesta noite sobre Agar. Agar foi uma prova viva do poder de Deus. Deste Deus que opera milagres, que ouve a voz daquele que clama. Agar foi esta prova. Do Deus que transforma situações terminais em novos e excelentes começos. Do Deus que em meio aos desertos, tanto da alma quanto os literais, cria saídas onde os olhos humanos não estavam enxergando a saída. Os olhos humanos não estavam enxergando saída. E aí eu pergunto, por que pessoas entram em desertos, tanto da alma quanto os desertos literais? Por que acontecem essas coisas? Talvez você que entrou aqui nesta noite esteja também atravessando um destes. Pode ser um deserto da alma, pode ser uma situação em que teus olhos não estão conseguindo enxergar, assim como Agar não estava conseguindo enxergar. E eu quero te dizer uma coisa: alguns desertos são preparados pelo Espírito de Deus. Lá em Mateus capítulo 4 e também na narrativa do mesmo texto, em Lucas capítulo 4, versículo 1, diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto, e a narrativa de Mateus fala, para ser tentado. Então nós temos alguns desertos na nossa vida, e todo crente um dia tem o seu deserto. Temos alguns desertos na nossa vida que são de preparações divinas.
Deus está no comando. Deus está dirigindo o homem ou a mulher para um deserto. Alguns deles são preparados por Deus. Outros desertos são provocados por nós mesmos. E aí, o deserto de Agar, em que nível estaria? Ela provoca o deserto. No capítulo 16, coloca para mim aí o texto, versículos 4 e 5. Deus tinha um plano? Tinha um plano. Deus sabe de tudo de antemão? Sabe, Ele é presciente, Ele é onisciente. Mas nós temos aqui algumas atitudes em Agar e algumas atitudes no menino. 16, 4 e 5. Tem um plano, porque Sara ainda estava estéril, e ela então combina com Abraão: olha, eu vou te dar a minha serva, e você então terá um filho dela, e esse será meu filho. Abraão possuiu a esta mulher, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Agar desprezou sua senhora. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Desprezo, afronta por parte de Agar. Eu te dei a minha serva para possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. E lá no texto que nós lemos de Gênesis 21, versículos 9 e 10, vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Foi procurar entender o que é esse caçoar. O texto, para nós hoje, está muito longe, culturalmente falando. Algumas pessoas subentendem, né, porque o Ismael ele tem 14 anos aproximadamente. O menino tem uns 2 anos, entre 2 e 4 anos, que é o tempo do desmame, nesse período aqui. E por causa dessa distância, alguns entendem caçoar como era. Ele ficava dançando na frente do menino, fazendo chacotas, né? Coisa de criança, né? Coisa de criança, né? Cutuca o outro e rouba a bênção do outro, né? Coisa de criança. Mas isso era lá, né? Não é aqui não. Caçoava. Em outras palavras, né, no dito hoje da garotada, ficava tirando sarro. Não se sabe ao certo o porquê. Agar despreza Sara, dá para se imaginar, porque, olha, você que é mulher primeira, principal, é estéril, mas eu não sou. O filho que tanto queria, quem concebeu foi eu e não foi você. E aí as coisas vão trabalhar nesse nível. Há desprezo, tem a sátira, e estas coisas a gente vê aqui do ponto de vista humano que elas estão provocando um deserto. Se observássemos um lado contrário em Agar e uma atitude talvez do Ismael, ou talvez Sara nem levasse em conta, mas levou, porque já tinha o problema com a mãe, agora mais o filho, então quer dizer, já é mãe e filho, a coisa está crescendo. Então são desertos. Ou se você também pensar assim, eu não acho que foi isso, também não tem problema. Mas comigo e com você, alguns desertos podem ser provocados. E o agente causador deste deserto pode ser que seja eu mesmo, pode ser que seja você mesmo. Você
Está feliz com todas as tuas atitudes? Tudo aquilo que você tem feito, o teu histórico, ele contribui para um campo fértil ou para um deserto? Pensa nisso. Agora, apesar, aí a gente vê o grande amor de Deus para com o ser humano. Apesar desse deserto ter sido provocado por um erro de atitude de Agar, mesmo assim houve clamor, houve conserto, houve saída, houve graça, houve favor de Deus. Então, quando eu entro em desertos que eu mesmo arrumei, não é ainda também o fim da vida. Porque Deus é um Deus de amor. Conhece a nossa pequenez. Você não veio hoje à igreja, você não veio hoje cultuar para sair daqui pesado, carregado de culpa, mas você veio aqui para entender o seguinte: apesar de eu ter errado, apesar de ter cometido algo que me transportou a um deserto, a um Deus maior que compreende a minha fraqueza e que me conduz à medida que eu clamo e à medida que eu me coloco à disposição e eu me submeto a Ele. Deus é um Deus de perdão, Deus não é um Deus de acusação, porque acusador é Satanás, mas Deus é um Deus de transformação de vidas. Deus é um Deus que restaura, Deus é o Deus que cura, e cura espiritualmente, cura emocionalmente, cura fisicamente. Deus é um Deus que visita e que trabalha até hoje, aleluia. Então você não veio aqui para sair pior, você veio aqui para sair liberto, porque Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele liberta até hoje, aleluia. Você não veio aqui para ouvir uma mensagem de coaching, mas você veio aqui para ouvir que Jesus é o Senhor do povo, aleluia. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Deus vivo, operante em nossa vida, no meio da sua igreja, aleluia. Então não saia daqui triste, não saia daqui, mas eu errei, eu me conduzi. Agora a boa mão de Deus tem poder para te tirar. E o que você vai fazer? Desertos são lugares errantes, lugares de incertezas. Às vezes nós estamos passando por um deserto. E quais são as convicções que nós temos? Que certezas nós temos? Difícil, né? É comum não se saber a direção. Alguém já se perdeu aí em algum lugar? Alguém já se perdeu? O Guilherme, nem adianta levantar a mão que a última perdida do Guilherme foi lá na USP mesmo. Já faz 4 anos que ele está lá, ele consegue se perder lá até hoje. Você não vale, filho. Pula, vamos ficar só com os outros mesmo. Qual é a sensação de se perder? Como você se sente? Obrigado, Wagner. Como você se sente, irmão? Além de perdido, né? Desesperado. Sem direção. Eu nunca me senti perdido, mas um dia eu perdi meu carro. Eu fui no Alphaville, na Claro, eu deixei o carro do outro lado da rua, na Alameda, e entrei, resolvi o problema que eu precisava e desci. Fui embora procurando o carro e eu não achava. Falei, levaram meu carro embora. Aquilo começou a me dar um frio na barriga, uma sensação, e eu saía com o alarme levantado, esperando aquele tchup-tchup. E nada, e eu apertava e nada, nenhuma lanterna piscava. Eu falei, lá se foi o carrinho. Eu pensei, bom, menos mal, né, que tem seguro, mas é uma sensação ruim. E aí eu vim subindo, e aí eu achei, falei, graças a Deus, está ali o carrinho. Mas estar perdido, irmão, incertezas tomam contas.
Isso é triste, isso é triste. Qual a decisão certa? O que decidir quando estamos perdidos, quando estamos errantes? A mente fica confusa, isso é comum. Cuidado com o deserto. Desertos são convites para se jogar tudo para o alto. A pessoa cansa da angústia. A pessoa cansa do choro, cansa do sofrimento, cansa da aridez, cansa do nada, porque deserto é lugar de nada. Ele cansa da mesmice, cansa das coisas. E nesse momento Satanás procura a brecha certa para dizer para você o seguinte: joga para o alto, porque não há saída para você, você não vai encontrar o caminho de vitória. E aí você joga tudo para o alto e joga a fé em Deus para o alto. E a última coisa, e essencial coisa do crente é a fé. Se ele lançar mão da fé, é perda total. Não há mais o que fazer. Não há mais o que fazer. Desertos podem ser também fim dos recursos. Versículo 15. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. Pode ser fim, irmão. Você vai levando, enquanto você tem algum recurso, você vai caminhando. Quando o recurso acaba, o que fazer? Coisas podem ser feitas. O texto mostra para nós duas atitudes. No deserto, e é aqui o cerne da mensagem. E eu quero que você preste bastante atenção, principalmente nestes momentos. Duas atitudes você pode tomar. Agar toma uma atitude no versículo 16. E afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, mais ou menos 700 metros. Porque dizia assim: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Esta é a primeira atitude que você pode tomar no seu deserto. Não tem mais saída, agora deixa o menino morrer, eu vou me afastar e agora chorar e entregar, porque ele vai morrer primeiro que eu, e certamente eu sou a próxima da fila. E aí ela chora. A atitude de Agar parece-se com a atitude de muitos crentes, que na hora da luta, somente o apavoramento, somente a tristeza e o choro é o recurso. Mais nada. E aí eu te pergunto, chorar resolve problemas? Obrigado pelo seu não contundente. Não. Você já chorou com problema? Eu já chorei. Adiantou? Não. Alivia. Engana, né? É um engodo da alma. Mas não resolveu o problema de Agar. Não resolveu o problema do menino. Então você tem duas atitudes: chorar e esperar a morte, ou orar e ver a provisão. Orar resolve coisas? Aí a gente sabe que resolve, né? Bom, saber é teoria.
Orar é partir para a prática. A gente aqui na igreja sabe muita coisa. A gente sabe bastante coisa. Mas a pergunta é, estamos fazendo aquilo que sabemos? Orar é a segunda atitude. Versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Onde está escrito no texto que o menino orou? Não está. Só que diz aqui o texto. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Então o menino expressou, o menino articulou palavras, o menino orou, o menino pediu a Deus. Como ele pediu, não sei. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu. A maneira como você vai pedir, não sei. Não sei. Um irmão, uma vez, que era drogado, ele foi para a casa de recuperação, e o pastor virou para ele e falou assim, agora você vai lá naquela pedra lá e você vai orar. Ele nunca tinha orado. Ele virou para Deus e falou, ô mano, o negócio é o seguinte, cara, eu estou na maior pior, a coisa tá ruim para mim, mano, se você pode fazer alguma coisa, cara, é agora. Aí ele voltou e falou com o pastor, ó, já falei com o cara lá e não adiantou nada. Ele falou, volta lá e fala de novo. Ele falou, aí mano, o pastor lá mandou ir falar com você de novo, cara, e aí? Não está acontecendo nada, vai acontecer alguma coisa? Deus ouviu a voz do maluco. Como é que você vai exigir dele? Como é que você vai exigir refinamento de vocabulário de um camarada que está caído, morrendo na droga, na noia? Você não tem como fazer isso. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos como falar. Pastor, eu não sei como falar. Você não sabe como falar? Fala do teu jeito. Fala da tua maneira. Mas fale com Deus. Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Agar não podia ouvir, porque ela estava a cerca de 700 metros, mas Deus, que estava lá no céu, mas também está aqui presente, porque Ele é Deus conosco, Emanuel. Ele está conosco. Ele ouviu a voz do menino. Glória a Deus. Chorar ou orar? Deus ouviu a oração. E além da vida, Deus fez de Ismael um grande povo. Está lá no versículo 18. Ergue-te, levanta um rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Glória a Deus. Levanta, ergue-te. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, levanta. Vai ficar caído, vai ficar abatido, vai escolher a opção de Agar, que é a opção do choro, ou vai escolher a opção daquele que ora, daquele que clama e entregar-se ao Deus que tudo ouve, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo pode. Glória a Deus. Pessoas entraram aqui nesta noite carregadas de incertezas, andando em meio ao deserto, mas Deus do céu está dizendo, eu ouvi e eu vi. Aleluia. Eu estou com você. Aleluia. Deus vai mudar a situação de morte em vida. Deus muda a situação caótica em situação abençoada, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu não sei, talvez é o casamento que está perdido.
Talvez é o marido que não tem recurso, mas para Deus tem recurso. Ao invés de você chorar, clame a Deus, porque Deus tem recurso para o teu casamento. Aleluia. Glória a Deus. Olha o versículo 19 comigo. Olha isso. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Agora vamos conversar de novo aqui. O poço passou a existir, Deus criou aquele poço para Agar, ou o poço já existia e Agar que não enxergava? Quem acha que é a segunda opção aqui? O poço já existia e Agar não enxergava. Os que não levantaram a mão, eu vou entender que é outra opção. E também tem os que levantam, que também não falam, tanto faz, eu não sei de nada. Quando eu li isso hoje, isso me chamou a atenção. Eu falei, deixa eu estudar isso um pouquinho mais. Deus fez um milagre ou o poço já existia? Segundo os comentaristas, o poço já existia. Agar que não estava enxergando o poço. Deus tem saída para você. Talvez você que não está enxergando, mas a saída já existe. Já tem a saída. Agar não enxerga por quê? Porque a única coisa que o olho natural consegue enxergar no deserto é aquilo que Agar viu. É morte, é luto, é choro. Olha para o texto mais uma vez. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu um poço. Parece, isso para mim, me dá mais clareza que ela não enxergava. O poço estava lá. Deus lhe abriu os olhos. Por quê? Os olhos da pessoa, neste estado, eles estão enxergando outras possibilidades. E um monte de impossibilidades. Você que entrou aqui nesta noite, está também enxergando possibilidades poucas. Mas alguns estão enxergando muitas impossibilidades. O teu percentual agora está mais para as impossibilidades. Mas Deus está revertendo agora esse percentual. Deus está abrindo olhos agora. Para você enxergar que o poço está ali, para você enxergar que tem água, que tem vida, que há o descedentar, que ali não é morte, mas é início de uma grande história a ser contada. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Angústia extrema cegam nossos olhos. Eu já estive assim. Você já esteve assim? Com fortes pressões, com fortes pensamentos, e aí a venda dessas coisas não nos permitia enxergar. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água e indo a ele. Vai, irmão, vai. Quando Deus abrir a porta para você, vá. Não fique parado. Deus tem o poço, Deus tem a água, mas você precisa ir até a água. Vá até a água. Encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã
e sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito, onde não havia expectativa alguma. Agora nós temos vida e solução, porque Deus interveio. Deus quer intervir na sua vida. Vamos orar ou vamos chorar? O que é que nós queremos fazer? Quantos querem orar? Fecha teus olhos, vamos orar a Deus. Vamos falar com Ele. Senhor, a Tua palavra é contundente para nós e eu agradeço e louvo a Ti, Senhor, meu Pai amado, porque sei que o Senhor envia a Tua palavra para alimento do povo que entrou aqui nesta noite, Senhor. Muitos, meu Deus amado, são os que estão, meu Deus amado, atravessando em momentos difíceis da vida. Muitos, meu Deus amado, têm chorado, mas, meu Deus querido, o tempo agora não é de choro, o tempo agora é de esperança, o tempo agora é de fé, o tempo agora é de clamar, o tempo agora é de orar e de buscar em Deus que faz coisas tremendas. Abre nossos olhos, Senhor. O salmista já orou assim: abre meus olhos para contemplar as tuas maravilhas. Meu Deus, que os nossos olhos sejam abertos aqui nesta noite e que possamos contemplar, meu Deus amado, a água do Senhor, que vem trazer vida, meu Pai amado, que vem trazer solução. Jesus está presente neste lugar. Deus está presente, nós te louvamos, Senhor. Abençoa cada um dos meus irmãos agora, meu Pai amado, com esta palavra poderosa, em nome do Senhor Jesus. Amém.